Localizado na região da Patagônia Argentina, El Calafate é um dos destinos mais impressionantes do país. Conhecida como a porta de entrada para os glaciares da Argentina, a cidade encanta visitantes do mundo todo com suas paisagens naturais imponentes e experiências únicas em meio ao gelo. Neste vídeo vamos te levar para conhecer um dos cenários mais impressionantes do continente sul-americano, o glaciar Perito Moreno, uma verdadeira maravilha da natureza com suas paredes gigantescas de gelo. Mas não para por aí, El Calafate vai muito além disso. Vamos navegar pelas paisagens tranquilas do Lago Argentino, o maior do país, onde as águas azul turquesa contrastam com o céu patagônico e revelam a beleza silenciosa da região. Aqui também podemos observar flamingos andinos ao redor do lago, oferecendo um espetáculo inesperado no meio do frio. Então sejam bem-vindos a El Calafate, na Argentina. Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar um destino incrível aqui na Argentina para vocês e a gente vai passar alguns dias explorando a região aqui na Patagônia Argentina e já deixar de recomendação para vocês o Transfer, acabou de pegar a gente aqui no aeroporto do modo Pata e a gente vai fazer alguns passeios com eles também, então já fica essa recomendação e bora que esse destino é sensacional. E já deixa o like, segue se não é inscrito e vem acompanhar a gente nessa aventura. Para esse primeiro dia, vamos fazer um city tour com o pessoal do Modo Pata para conhecer mais a cidade de El Calafate. Vamos visitar o Lago Argentino, conhecer um pouco da história da cidade e, claro, fazer algumas atividades na neve. E a gente estava sem dinheiro físico, então a gente veio nesse aqui que chama Banco Nación para sacar dinheiro. Fica bem aqui no centrinho de El Calafate. E o pessoal recomendou esse aqui pra gente, que é um dos melhores bancos daqui. E a gente paga uma taxa de mais ou menos 7.700 para sacar por cada vez que saca. E agora a gente veio nesse mirante que a gente tem uma vista privilegiada da cidade, que tá aqui atrás. E o Lago Argentino, que cobre todo esse espaço, e aqui atrás ele tá todo congelado. Vocês vão ver só como é que fosse a continuação ali. Olha que incrível esse lugar que a gente tá. E agora a gente desceu pra parte do lago que tá parcialmente congelado. A gente vai andar sobre ele. Na verdade, essa parte que a gente tá andando aqui faz parte do lago que tá congelada. E olha só que incrível esse visual. E tem alguns patos e até flamingos aqui perto. E o pessoal trouxe a gente para conhecer um ponto energético aqui em El Calafate. Então a gente tá tipo em uma pracinha e quando eu tô aqui no centro, por exemplo, e eu converso, eu consigo escutar um eco meu.
mas as pessoas que estão aqui em volta não escutam. E é bem no centro da cidade, dizem que o pessoal começou a comentar sobre esse lugar faz mais ou menos um mês. Então, um lugar super novo, mas dizem que é um ponto energético aqui da cidade. E a gente estava descendo desde lá de cima até aqui embaixo com o carrinho. Sério, muito massa essa experiência. E a gente acabou de chegar nas cabanas que a gente vai passar os próximos dias aqui em El Calafate. Sério, vocês estão preparados para ver? Porque o lugar é bem bonito. Olha um spoilerzinho para vocês. E a gente tá bem em frente a um lago bem bonito que tem aqui. São algumas atrações que a gente pode fazer no lago, dentre elas patinação, já que tá congelada uma parte desse lago. E acho que a gente vai aproveitar bastante os próximos dias. E a gente tá ficando agora na Cabanas del Lago. E olha só que lugar incrível, uma das cabanas mais lindas que a gente já ficou. Então, bem-vindos à nossa cabana pelos próximos dias. Logo aqui a gente tem a sala. E olha só que lugarzinho bonito aqui. Bem aconchegante, com madeiras. Olha só a vista que a gente tem aqui. A gente tem televisão, tem o aquecedor aqui. Essa vista, o lago logo ali na frente. E do lado de cá a gente tem a área da cozinha. Então a gente pode cozinhar. Tem os utensílios para a gente fazer as coisas. E a gente tem não só um quarto, mas dois. Bem legais, bem grandes também. Olha só o tamanho desse quarto e a vista que a gente tem. Uma cama de casal. A gente tem aquecedor em todos os quartos também. E a vista para a montanha. Olha só que linda. Talvez no dia de hoje a gente ainda vai fazer uma trilha para a gente subir lá nessa montanha, que é uma das principais aqui. E olha só que bonito. Aqui a gente tem... Tá tão frio lá de fora que... Olha só o que formou com a água. E desse outro lado de cá a gente tem mais um quarto. E no meio, claro, o banheiro. Olha só. Banheiro bem grande, espaçoso também. Bem aconchegante. E o outro quarto. São dois quartos. Esse aqui são duas camas de solteiro. Também com aquecedor, lugar pra gente colocar as coisas. Todos eles com janela. Uma vista bem legal também. E é aqui que a gente vai passar nos próximos dias.
Mais um bom dia direto de El Calafate. Agora são mais ou menos 11 horas da manhã. O sol amanheceu aqui nesse rumo, 10 horas mais ou menos. E tava bem bonito, tava bem claro o dia hoje cedinho. Mas agora o tempo tá fechando. Tem bastante nuvens aqui. E tá fazendo menos 6 graus. Mas acho que por não estar ventando, não parece que tá tão frio. Ontem parece que tava mais frio e ontem tava menos 1 só. E hoje a gente vai fazer um passeio bem legal e conhecer o principal glaciar aqui da região. E agora a gente acabou de chegar aqui na entrada do parque. E olha só, tem muita neve aqui. Tá muito bonito, muito bonito. Tá fazendo uns menos 6 graus pelo menos. A sensação não tá tão baixa, porque não tá ventando. Mas olha só que visual. E chegando aqui a gente tem que pagar, todos estrangeiros, 30 mil pesos. E a gente chegou aqui, e assim que a gente tava na van, começou a nevar. E olha que incrível esse cenário. Não tá nevando muito, mas a gente não tinha visto neve aqui ainda. Então tá bem legal para complementar a nossa experiência nesse lugar incrível. E logo que a gente chega tem esse restaurante que fica na parte de baixo. E tem um restaurante na parte de cima, que é o nosso ponto de encontro. Para quem quiser também é possível fazer a navegação, mas tem que pagar mais 40 mil pesos para fazer e dura mais ou menos 1 hora. E a gente chegou aqui no restaurante e vocês não têm noção da vista que a gente tem já pro glaciar que tá logo ali. E eu vou chegar ali para mostrar para vocês. Mas olha só que incrível. Cheio de neve aqui. E a vista incrível. Esse é o segundo parque nacional mais visitado aqui na Argentina. Só fica atrás do Parque de Iguaçu, que é um lugar incrível também. E simplesmente, olha só a vista que a gente tem daqui. É um lugar muito lindo, apesar de estar fazendo muito frio. Deve estar mais ou menos menos 7, agora começou a ventar um pouquinho mais, então a sensação é um pouquinho mais baixa. Mas, sério, o visual que a gente tem aqui, logo ali na frente, já tá o glaciar. E o guia tava falando pra gente que esse glaciar perde pelo menos 2 metros de gelo todos os dias. E ele tem uma frente aqui de 5 quilômetros. Então ele é bem largo, bem extenso. E ele consegue ser maior até que a cidade de Buenos Aires. E essa aqui é a parte norte do glaciar. Olha só que lindo e muito imponente também. E todos esses pedaços de gelo aqui, de iceberg, são partes que desprenderam dele.
E eles seguem aqui na parte do rio. Olha só aquele lugar lindo, o tempo fechou um pouquinho agora. Bastante frio, ventando um pouco também. Nevando. Mas olha só que lugar lindo. E a gente ainda não chegou lá. A gente fica mais ou menos a 300 metros de distância. Mas a gente tá bem perto, tá aqui. E olha só que incrível. Ainda mais com essa neve, que deixa tudo muito especial. E esse é um dos lugares mais perto que a gente consegue chegar. A gente está realmente perto. A distância mínima que a gente pode chegar é 300 metros de lá. E olha só o visual que a gente tem. E a expectativa é que a gente ficasse aqui até as 5 da tarde, mas como tá nevando bastante, o pessoal falou que ia fechar o parque mais cedo, então a gente tem que ir. Mas a gente se despede com essa vista incrível do glaciar. E agora a gente veio comer, e a gente veio nesse lugar que se chama Big Pizza, que é um dos lugares mais baratos para comer pizza aqui em El Calafate. E tem várias lojas espalhadas pela cidade. Vou mostrar alguns dos preços para vocês. E aqui, além das pizzas, eles também vendem empanadas. E cada empanada tá por volta de 1.200. E aqui eles têm algumas promoções de uma pizza grande mais 6 empanadas por 11.900. Mas só é válido de segunda a quinta-feira. Nossa pizzinha acabou de chegar. É bem grandinha até. Tô esperando que seria menor. Pedimos de calabresa. Tá com a cara bem boa. Bom dia, acabamos de acordar. A gente estava na expectativa de ver o nascer do sol hoje do Lago Argentino, que fica bem pertinho aqui da nossa cabana. A gente colocou o celular para despertar às 8, mas só levantou às 9. E a gente saiu, tá bem frio agora. E a gente vai lá pro lago. E a gente vai tentar soltar o drone. Não sei se vai estar tão bonito igual ontem, mas vamos torcer para dar certo. É isso aí, tomara que dê certo. E olha só, o de hoje tá bem mais fechado. Lá no finalzinho da rua é o Lago Argentino. E o nascer do sol é mais ou menos para esse lado aqui. Ontem, umas 10 horas, a gente conseguiu ver ele nascendo atrás das montanhas. Mas
Hoje o tempo tá bem mais fechado. Mas ainda assim a gente vai lá no lago tentar fazer algumas imagens também. E tomara que dê certo. E a gente acabou de subir o drone. A gente tava ali na beira do lago. E apesar de não ter tido muito sol, ele já tá lá atrás das nuvens. Ficaram umas imagens bem bonitas daqui. E isso que dá quando as crianças não têm maturidade. A gente pegou uma sacolinha de plástico e tá descendo a rua aqui até lá embaixo. E agora à tarde a gente veio caminhar ao redor do lago Argentina, que é o maior lago aqui do país. E bem de longe a gente já conseguiu ver diversos flamingos que tem aqui. E o pessoal tava falando pra gente que existe uma espécie de flamingo que vem pra cá. São aqueles que estão bem ali no fundo, eles têm uma coloração bem avermelhada. E olha que interessante, esse lugar que a gente está aqui agora são as pistas mais largas que tem aqui na cidade. E o guia estava explicando pra gente que essas eram as pistas do antigo aeroporto que tinha aqui na cidade. E como o fluxo de pessoas foi aumentando ao longo do tempo para vir para essa região, eles tiveram que transferir o aeroporto, que era aqui, para 20 quilômetros aqui da cidade. E uma super indicação que o pessoal passou pra gente é vir aqui nessa sorveteria que chama Helados Tito, experimentar o famoso sorvete de calafate, que é uma fruta que só dá aqui, é bem específica e nativa daqui, e eles fazem licores, outras bebidas, chocolate, então agora a gente vai experimentar. E a gente pegou para experimentar 2 sabores, o de calafate e o de doce de leite. A gente pagou R$ 3.500 nos 2 sabores. E a gente já experimentou um pouquinho do sorvete de calafate e lembra muito o gosto de amora, mas é bem gostoso.
E a gente tá aqui no terminal agora, a gente acabou de comprar nossos tickets. Os horários que saem daqui são às 8 da manhã, 11 da manhã e às 5 da tarde. Pelo menos nesse horário agora, de inverno, que é baixa temporada. E a gente pagou 30 mil pesos para cada um no valor do ticket daqui até lá. E além disso, ainda a gente tem que pagar uma taxa que é do município de 2 mil pesos por pessoa para sair daqui. Para você que curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder as nossas próximas aventuras. No próximo vídeo vamos visitar a cidade de El Chaltén, considerada a capital do trekking na Argentina e uma das cidades mais lindas da Patagônia, com o imponente Monte Fitzroy. Não perca!